Olá, gente, a paz do Senhor, tudo bem? Hoje eu vou estar falando sobre os passos necessários para uma boa interpretação de texto, tá? Na hora de você estar aí montando o seu sermão. Hoje eu quero estar fazendo essa aula nossa baseada em Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 25 ao 32, onde vai estar narrando ali sobre a parábola do filho pródigo, tá? É um texto bem conhecido, não vou estar lendo, mas caso você quiser estar meditando aí na sua casa, você pode estar abrindo a Bíblia e lendo, tá? E vamos fazer de conta que a gente fosse montar uma pregação ou um sermão, né, baseado nesse texto. O primeiro passo que a pessoa que vai pregar precisa fazer, orar, tá? Orar para ter a direção do texto. Vamos dar um exemplo aqui que você já orou e Deus te direcionou a parábola do filho pródigo. Aí você vai começar a desenvolver o passo a passo, fechado? Você precisa ler o texto várias vezes. Um dos passos é esse, importantíssimo, tá? Porque você lendo várias vezes, você vai conseguir compreender coisas que talvez na primeira leitura você não compreendeu. Próximo passo. Você vai precisar anotar as verdades e os desafios desse texto que você leu. Por exemplo, uma verdade do texto sobre a parábola do filho pródigo é que o filho mais velho não conseguiu lidar, no caso, com a felicidade do irmão mais novo, ou a felicidade do pai em receber, né, o filho mais novo. Ele não conseguiu lidar com isso. Essa é uma verdade do texto. Qual seria um desafio do texto? Qual seria um desafio a aplicar na vida do pregador, na vida da pessoa que está ouvindo o pregador? O desafio seria talvez não ficar preso em coisas do passado, né? Em falhas que o seu próximo cometeu. Né? Porque às vezes, por que aquele irmão mais velho não conseguiu lidar, no caso, com a chegada do irmão? Porque ele estava preso nos erros que o irmão mais novo havia cometido. Tá? Então, um desafio, irmãos, é esquecer o que para trás ficou, ficou. Entendeu? Como diz o apóstolo Paulo, né? Considerar o passado como se fosse um esterco. Próximo desafio, irmãos. Procure identificar o sujeito no texto, ou seja, a pessoa principal do texto. Quando a gente vai ler sobre essa questão a parábola do filho pródigo, quem seriam os sujeitos? O filho mais novo, né, o filho mais velho, o pai, né? Esses são os sujeitos do texto. Isso, irmãos, é muito interessante a gente observar isso. Por quê? Eu não sei se vocês já observaram, mas às vezes a pessoa ela lê um texto e ela não identifica ali quem é o sujeito, porque às vezes é um sujeito oculto, tá? Por exemplo, às vezes você vai ler um salmo de Davi, mas durante o decorrer do texto ali não está escrito palavra Davi, o Davi está falando, o Davi está agindo, o Davi está em cena, né? Então, às vezes é necessário você descobrir quem é o sujeito que está ali. Isso é muito interessante, irmãos, principalmente quando a gente fala sobre o livro de Salmos, porque às vezes eu já vi muitas pessoas, tipo assim, a pessoa acha às vezes que todo o livro de Salmo foi Davi quem escreveu. Não, tá? A maioria dos Salmos foi sim Davi quem escreveu, né? Se a gente for olhar, Davi ele é escritor de 74 Salmos, mas teve Asaf também, né? Teve Salomão, teve outros escritores. Então, nem todos os salmos ali, gente, tá? É Davi que escreveu, é Davi que está falando. Então, é muito importante você descobrir sobre quem está falando, né? Para quem que está falando, né? Às vezes, por exemplo, eu já vi pessoas que leram um texto que o apóstolo Paulo escreveu e a pessoa fala assim, porque Jesus aqui estava falando. Não, naquele momento ali, quem estava falando era o apóstolo Paulo. Entendeu, irmãos? Então, assim, isso é muito, muito interessante e a gente precisa ficar atento a essas coisas, tá bom? Descobrir o sujeito do texto, quem que está envolvido naquele versículo que você leu. Deixa eu falar mais um pouquinho também, gente. Procurar identificar o gênero do texto. Gente, isso é muito importante, tá? Porque tem vários tipos de gêneros textuais. Um deles, nós vamos ver, é Salmos, tá? Irmãos, aí agora já quero deixar aqui bem claro, né? O livro de Salmos só tem um livro, então você não vai
esquecer do que eu vou falar aqui para você. O livro de Salmos, ele é considerado o inário do povo de Israel. Fechado? É como se fosse a nossa harpa cristã hoje, vamos dizer assim. E, por exemplo, quando você vai cantar um louvor da harpa, você não fala assim, irmãos, abre a sua harpa comigo no louvor capítulo 33. Vamos supor, você fala, não, irmãos, abre a sua harpa comigo no hino de número 33, tá? Todas as vezes que vocês forem pregar em Salmo, nunca diga, irmão, abre a sua Bíblia no Salmo capítulo 33. Não, é número, irmãos, tá bom? Porque Salmo é o inário do povo de Israel. Fechado? Vocês não vão errar mais nisso, hein? Então, Salmo é um tipo de gênero textual, né? Tipo assim, é música, né? Outro gênero textual também que a gente encontra, irmãos, na Bíblia, é a narrativa de milagres, né? Ali vai ser narrado curas e coisa e tal. Quando eu falo de narrativa, irmãos, cada um às vezes vai narrar de uma forma. Por exemplo, às vezes o milagre que Mateus narra, Lucas vai narrar o mesmo milagre, mas às vezes de forma um pouco diferente, né? Mas isso não quer dizer heresia e que eles estavam inventando coisa ou estavam discordando de coisas. Não, tá? Por exemplo, se eu vejo um acontecimento, se está lá Maria e João, a Maria vai ver o mesmo acontecimento que o João, mas a Maria pode narrar de uma forma e o João narrar de outra, amém? Mas está ligado ao mesmo acontecimento. A terceira forma, irmão, de gênero textual, parábola. O que é uma parábola, irmãos? Por exemplo, na Bíblia a gente vai ver quando Jesus estava em uma situação que ele estava querendo transmitir uma mensagem e as pessoas não estavam compreendendo o que Jesus estava dizendo. Jesus falava por meio de parábola. Ele usava coisas que estavam ligadas ao cotidiano das pessoas, que as pessoas estavam acostumadas, e aplicava a mensagem que ele estava querendo transmitir em cima, no caso, daquela história, de coisas que estavam ligadas ao dia a dia das pessoas. Irmãos, quando eu falo de parábola, já vai um alerta aqui muito importante, tá? Jamais preguem sobre parábola sem antes ver os versículos que antecedem aquela parábola, o contexto daquela parábola. Por quê? Normalmente Jesus vai estar em um cenário que as pessoas não estão conseguindo compreender o que ele está falando, e aí sim vai vir a parábola. Por isso que é muito interessante você procurar entender o contexto que Jesus estava, com quem ele estava falando e por que as pessoas não estavam conseguindo entender. Fechado? Outro tipo de gênero textual também é epístola. O que é epístola? Epístola é o mesmo que cartas, tá? Epístola só vai estar presente no Novo Testamento. Por quê? A epístola eram cartas que eram enviadas para as igrejas ou até mesmo talvez para algum obreiro, né? Para estar ensinando. A gente vê muito isso na vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, mesmo encerrado dentro de prisões, ele vai estar sempre enviando carta para as igrejas, né? Carta para Timóteo, né? E por aí vai. Ou seja, através daquelas cartas ele ia aplicar um conhecimento. Isso que é epístolas. Amém, irmãos? Outro tipo de gênero textual também, irmãos, que nós encontramos na Bíblia é a linguagem figurada, tá? Gente, um exemplo disso é o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse, ele tem uma linguagem figurada. Por quê, irmãos? Que é muito importante a gente entender isso. Porque o livro de Apocalipse ele não é um livro que pode ser entendido de forma literal. Por exemplo, quando vem lá falando sobre a besta, né? A besta que sobe do mar. Irmãos, é um monstro que tem um monte de cabeça e um monte de diadema e não sei o que. Se você for ler aquilo ali, e se você for pregar daquele jeito ali, irmãos, vai virar uma mensagem de terror, tá? Porque tudo aquilo ali é simbólico. Quando você vai se aprofundar em estudos, você vai entender que aquele mar significa multidão, né? A besta é uma pessoa, aquelas diademas são poderes, né? Nós não vamos dar estudo de escatologia aqui não, mas só para vocês conseguirem compreender, cada cabeça daquela está ligada a alguma coisa. Então isso é uma linguagem figurada.
Fechado, gente? Ou seja, aquilo está ligado, por trás daquilo vai ter um significado, tá bom? E antes de você pregar sobre isso, você precisa ir a fundo, buscar entender qual é o significado daquilo. Outro tipo de gênero textual também é o poético ou poesia, né? Um exemplo disso nós vamos ver Cantares de Salomão, né? Um livro todo romântico, todo rimado, vamos dizer assim, né? Mas que por trás tem uma mensagem, né, tipo assim, de Cristo para a sua igreja, né? Ali é um tipo de gênero textual poético. E por último, irmãos, eu quero falar também do literal. Literal é aquilo ali, ponto final, acabou. Não é poético, não é figurado. É aquilo ali, aconteceu e fechou. Por exemplo, após o batismo de Jesus, Jesus foi levado para o deserto pelo Espírito Santo. Ou seja, foi um fato real, aconteceu, não tem nada por trás daquilo, não é nada figurado, foi literal. Fechado? E quando você vai pregar, é muito legal você identificar o gênero textual do texto que você vai estar baseando o seu sermão, a sua pregação. Amém? Próximos passos também, irmãos, que interferem muito na interpretação de texto. É trabalhar uma passagem do Antigo Testamento interpretando à luz do Novo Testamento. Por exemplo, lá em Isaías 53, irmãos, né, no Novo Testamento, Jesus ainda não tinha vindo, né, mas o profeta Isaías vai dizer, né, que Jesus, que ele era sem formosura, sem aparência, sem formosura, que ele levou sobre si as nossas dores, nossas enfermidades, e que ele foi como ovelha muda para o matadouro. Né? Não cita ali o nome de Jesus, irmãos, mas essa ela é uma passagem que ela precisa ser interpretada à luz do Novo Testamento. Porque quando nós vamos olhar para o Novo Testamento, nós vamos entender que a ovelha, né, a pessoa que foi levada como ovelha muda para o matadouro foi quem? Foi Jesus. Né? Quem levou os nossos pecados, as nossas dores, tudo que não prestava na nossa vida sobre ele foi quem? Foi Jesus. Então esse é um tipo de texto que precisa ser interpretado à luz do Novo Testamento. Tá? Então quando você for ler algum texto, né, do Velho Testamento, você precisa ter essa percepção. Está ligado lá no Novo Testamento. Eu preciso linkar esse texto aqui com textos do Novo Testamento para trazer uma clareza para os ouvintes. Fechado, gente? Vamos para o próximo passo. Por que esse texto foi escrito? Irmãos, isso aqui é muito, 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 muito interessante. Tá? Eu quero até estar abrindo aqui com vocês o porquê do texto ter sido escrito. Eu já falei aqui algumas vezes sobre... Todo o texto ele foi escrito para alguém com um objetivo, né? E agora eu quero mostrar aqui no vídeo como encontrar isso, tá? Aqui no Lucas 15, antes de Jesus trazer a parábola, olha o contexto. Lucas 15, versículo 1 e 2 diz assim, ó: chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: este recebe pecadores e come com eles. E eles lhe propôs esta parábola dizendo: por que Jesus vai escrever, vai falar sobre a parábola do filho pródigo? Porque os fariseus, os escribas e os fariseus, né, estavam murmurando, né, não concordava com o jeito de Jesus de sentar com os pecadores, de ouvir os pecadores, de comunicar com os pecadores. Então ele vai propor para eles essa parábola. Ou seja, vocês não estão conseguindo entender, não? Então deixa eu explicar para vocês. Né? E ele vai trazer, irmãos, tudo dentro de um contexto histórico, tá? Só para vocês verem que interessante, olha que legal. Deixa eu mostrar aqui para vocês rapidinho. A gente faz esse estudo, gente, baseado, tá? Nesse livro aqui, tá? E nós estamos aqui estudando na página 64. E eu quero falar um pouquinho sobre a questão histórica,
tá? Desse contexto da parábola do filho pródigo. Olha, em que ocasião surgiu esse texto? O texto foi produzido quando algumas pessoas murmuravam porque Jesus não fazia distinção entre classes consideradas especiais. O porquê do texto ter sido surgido, amém? Agora, qual era o costume daquela época? Olha, os costumes da época determinavam que quando um jovem saía de casa e, havendo fracassado, voltava ao lar, era recebido com hostilidade. Irmãos, olha que interessante, tá? Jesus vai propor essa parábola porque era costume daquela região, se o filho saísse e não desse certo, voltar, né, para a casa do pai, e o pai o recebia, né? Então, é por isso que Jesus vai propor para eles essa parábola, no sentido assim, aqueles que não estão bem, aqueles que são fracassados, aqueles que são considerados pessoas indignas de estar no meio das sociedades, é esses que eu preciso receber, é esses que eu quero comunicar, esses que são dignos da minha atenção, né? E quando Jesus propõe essa parábola, irmãos, toca direto na ferida dos fariseus e dos escribas, porque vai estar ligada a coisas que eles entendiam, a coisas que eles compreendiam. Entendeu? Como é legal procurar saber sobre o contexto histórico. Agora, irmãos, próximo passo também que vai te ajudar na questão da interpretação. Faça perguntas baseadas no texto para levar as pessoas a meditar. Gente, isso aqui é muito interessante. Eu sempre costumo dizer que se você, durante a sua pregação, se você fazer uma pergunta bem elaborada, aquilo vai ficar martelando na mente da pessoa que te ouviu, tá? Por exemplo, você leu essa passagem do filho pródigo. Qual pode ser uma pergunta legal para você fazer para as pessoas que estão te ouvindo? Por exemplo, olha, quantas das vezes, né, Jesus tem agido com você da mesma forma, né, que aquele pai agiu com o filho mais moço, né? Ou quantas das vezes você já desperdiçou tudo que o pai te deu e mesmo assim ele te trouxe de volta? Irmãos, isso vai fazer a pessoa, vai levar a mente da pessoa em coisas que ela cometeu lá atrás, vai fazê-la refletir sobre a bondade de Deus para com a vida dela, tá? Isso são perguntas que você pode fazer baseada no texto, que vai ajudar o seu ouvinte a compreender e a se encaixar também no texto que você está pregando. Ou, por exemplo, também se você quiser trazer assim, uma pergunta no sentido de com pesos e mais de repreensão também, você pode trazer no sentido assim, quantas das vezes também nós estamos dentro da casa do Senhor e estamos agindo como irmão mais velho, né? Não tendo prazer, não tendo alegria em receber o irmão que afastou, o irmão que desviou, o irmão que errou, né? Você pode também estar trazendo nesse contexto, tá? São perguntas que você faz ao texto e que tanto ajuda você a meditar, a aplicar na sua vida, que como eu sempre falo, né? A boa mensagem é aquela que primeiro toca em você, faz você pensar, você mudar, né? Porque não adianta nada você ficar pregando para os outros, querendo que os outros mudem, os outros se transformem. E se você não conseguir sentir o peso daquela palavra, irmãos, vai ser apenas mais uma palavra, apenas mais um sermão, o sermão que toca, o sermão que traz impacto mesmo para a vida das pessoas, é aquele que primeiro vai tocar em você. E para finalizar, gente, a nossa aula sobre essa questão da interpretação, do passo a passo da interpretação, eu quero estar falando um pouquinho, gente, sobre o ICT, tá? O que é esse ICT? É a ideia, I de ideia, né? C de central e T de texto. Ideia central do texto. Por exemplo, assim, isso aqui, gente, é muito, muito, muito importante, tá? Porque às vezes, gente, tem pessoas que ele prega horas e mais horas e parece que a gente não consegue compreender. Parece que não consegue compreender a ideia central daquilo que ele está falando, né? Principalmente, irmãos, quando está ligado a textos do Velho Testamento, que normalmente, né, são histórias grandes, né, vários capítulos e coisa e tal.
Isso aqui é muito interessante, tá? Você precisa identificar a ideia central do texto. E essa ideia central do texto, irmãos, ela é uma coisa que ela tem que ser resumida, tá? De 16 a 18 palavras, tá? No máximo, irmãos. Por exemplo, assim, se eu fosse trazer qual é a ideia central desse texto, da parábola do filho pródigo, qual seria? Se eu fosse resumir isso para vocês em 16 ou 18 palavras, ou até menos, né? O que eu diria? O filho pródigo, né? Não satisfeito com a casa do pai, se afastou e fracassou, né? Essa é a ideia central do texto, né? Um jovem que não estava satisfeito, quis fazer de acordo com o seu querer, né? E não deu errado, fracassou, a sua ideia fracassou. Isso, irmãos, que eu estou falando aqui é muito, 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 muito importante, tá? Porque ou na sua conclusão, ou até mesmo no meiado do texto, as pessoas precisam ter em mente qual foi a ideia central daquele texto. Concluir o que você quis dizer com aquele texto que você estava trazendo. Tá bom, gente? Fica por aqui a nossa aula, tá? Que Deus possa estar abençoando vocês, capacitando vocês a cada dia mais, tá? Eu sei que parece que são muitas informações, mas quando você pegar um texto, gente, para estar elaborando, isso vai se encaixando automaticamente, uma coisa vai ligando na outra, tá? E não é tão bicho de sete cabeças como vocês pensam, talvez, ouvindo aqui, né, a gente falar. Tentem aplicar isso, leia o texto que eu acabei de falar, né, aqui da parábola do filho pródigo, para vocês também tá compreendendo. Tenta fazer esboço com outras parábolas ou até mesmo com outros textos, para vocês ir aprendendo, ir treinando, tá? E que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Beijão, até a próxima. Deus abençoe. Tchau, tchau.